Olá, eu sou o Léo e bem-vindos ao canal Thermotots. Hoje a gente vai continuar a série de vídeos relacionadas aos diagramas ternários e hoje a gente vai focar mais nos diagramas ternários de equilíbrio líquido-líquido e no próximo vídeo a gente vai falar sobre um diagrama de equilíbrio sólido-líquido, ok? Então, dentro dos diagramas de equilíbrio líquido-líquido, a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles que têm um par de componentes parcialmente miscível, aqueles que têm um par de componentes totalmente immiscível e aqueles que têm dois pares de componentes parcialmente miscíveis. E eu vou deixar um exercício para vocês exercitarem, ok? Então, em um próximo vídeo a gente vai fazer a análise de diagramas de sólido líquido, de equilíbrio sólido líquido. Então vamos começar. Eu trouxe aqui para vocês uma estratégia de análise de diagramas. A gente vai ver alguns tipos de diagramas e a gente vai analisar eles. O que é que a gente vai observar? O número de regiões, né? Quantas regiões vai ter no ternário e cada região dessa vão ter quantas fases? Vai ser monofásico, vai ser bifásico? Então isso é muito importante. Outra coisa que a gente vai ver é a observação do número de pares de miscibilidade, se são pares parcialmente miscíveis, quantos pares são, se são totalmente miscíveis. Então, e também a gente vai ver quais são os componentes que estão dentro desses pares, né? E, por último, a gente vai fazer, por interpolação, a constituição das fases líquidas que vão estar lá nas regiões bifásicas, certo? E como é que se dá a interação entre esses componentes. Então, olha o tanto de informação que um diagrama ternário ele pode nos fornecer, né? Então, a gente vai ver isso direitinho. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro exemplo. Eu já coloquei aqui, né, quantas fases a gente vai ter em cada região. A gente tem essa região aqui dentro dessa... A gente tem essa região aqui dentro dessa... Vamos chamar essa curva aqui, ó, de curva bifásica, certo? Ou curva binodal. Essa curva aqui é a curva bifásica ou curva binodal. Dentro dessa curva, a gente vai ter duas fases, certo? Nesse caso aqui do líquido ternário, a gente vai ter duas fases líquidas. E acima dessa curva, a gente vai ter uma fase só, certo? Uma fase só líquida, com os três componentes. E aqui na bifásica, também duas fases líquidas com os três componentes, certo? Então, pronto. A disposição das fases é dessa forma. Onde tem tie line, vai ser uma zona bifásica, certo? Nesse tipo de diagrama aqui. E acima vai ser uma região onde temos uma fase só, né? Vai ser uma região homogênea. Então, vamos passar aqui para o próximo. Essa aqui a gente observou o número de fases. Pronto, agora vamos observar em relação à miscibilidade. Quando a gente observa a miscibilidade, a gente precisa ver esses pontos aqui, ó, onde começa e termina a curva bifásica. Então, olha esses pontos aqui, ó, que é justamente os pontos que fecham a curva bifásica, que são esses pontos aqui. A gente tem dois pontos. Se a gente for analisar a composição desses pontos, a gente vai observar que... Deixa eu passar aqui. Ó, a gente vai observar que nesses dois pontos aqui não vai ter componente A. Não vai ter componente A, porque se a gente traçar a reta aqui, ó, vai ter zero de componente A, certo? Então, nesses dois pontos, a gente vai ter só B e vai ter C. Nesse ponto 1 aqui, a gente tem uma alta concentração de B, certo? Se a gente for ver aqui ó, a concentração, ó, só
traçar aqui a reta, né? E a gente consegue ver que tem aproximadamente 97% de B. E o resto vai ser C, né? 3%. E nesse outro aqui vai ser justamente o contrário, ó. Vai ter 93%, quer dizer, 97% de C, né? E 3% de B, certo? É só a gente traçar a reta aqui, ó, a gente vai ter 3%. E o resto vai ser C. Então, esses dois pontos aqui, ó, eles nos mostram que a gente tem um par parcialmente miscível. Por que parcialmente miscível e não totalmente miscível? Porque, ó, daqui para cá tem essa distânciazinha, ó, nesse lado e nesse outro, certo? Isso quer dizer que se a gente goteja C, por exemplo, em um tubo de ensaio em que só tem B, a gente vai perceber que demora um pouquinho para formar uma segunda fase, certo? Se a gente gotejar C em B. E se a gente fizer o contrário também, se a gente gotejar B em C, a gente vai perceber que demora um pouquinho para formar a segunda fase. Então, eles são parcialmente miscíveis, eles têm uma miscibilidade parcial, B e C, certo? Então, a gente só tem um par parcialmente miscível aqui, que é o componente B e o componente C, com base aqui nesses dois pontos de miscibilidade que a gente achou, certo? Então, a gente conclui a partir disso que B e C são parcialmente miscíveis. Então, agora vamos observar as tie lines. Ó, quando a gente observa as tie lines, a gente lembra lá daquela coisa que eu falei do balão? Cada tie line dessa vai significar um balão de separação. Cada tie line dessa, ela vai amarrar, ela vai ligar duas fases. Olha o balão de separação aqui, ó. A gente tem essa fase amarela e essa fase azul. Então, aqui a gente tem duas fases líquidas, certo? Em que essa fase aqui amarela a gente pode chamar de alfa, vamos chamar de alfa. Essa fase amarela vamos chamar de alfa e essa fase azul vamos chamar de beta. Então, os pontos que representam a fase alfa, a fase amarela, vai ser justamente esse ponto aqui e esse ponto aqui. E os pontos que representam a fase beta vão ser esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Então, a tie line ela vai ligar a fase beta à fase alfa, certo? Vai ligar a fase beta com a fase alfa. Vai ligar a fase beta com a fase alfa. Então, cada tie line dessa vai ser um balão de separação que liga duas fases líquidas. Então, o que é que a gente faz? Ó, daqui, a gente traça uma reta, como se a gente estivesse continuando a tie line até o lado do triângulo, certo? A gente faz isso para as três tie lines. Então, aqui nesse lado e aqui no outro lado também. A gente faz isso para quê? Para a gente ver a tendência com que vão se comportar as fases alfa e a fase beta. Quando a gente faz isso, ó, coloca aqui na base, aqui no lado do triângulo, a gente percebe que a fase alfa, ela vai tender a ter majoritariamente A e B, certo? Visto que aqui na nossa fase, aqui nesse lado do triângulo, né, a gente vai ter 0% de C. Então, na fase alfa, a gente vai tender a ter majoritariamente os componentes A e B. E aqui na fase beta, a gente vai tender a ter mais os componentes, de forma majoritária, né? Os componentes A e C, certo? Visto que nesse lado aqui do triângulo, a gente tem 0% de B, não tem B, ok? Mas isso não quer dizer que não tenha o outro componente, não. A gente fez uma interpolação para aqui, para os lados do triângulo, certo? Só para a gente ter aqui essa, vamos dizer assim,
essa ideia majoritária de quais componentes a gente vai ter mais em cada fase, certo? Então, tem sim o terceiro componente, mas ele vai ser de forma minoritária. A composição dele vai ser de forma minoritária. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na fase alfa, se tem mais A e B, e na fase beta, se tem mais A e C, a gente percebe que B e C realmente não possuem uma boa afinidade, certo? B e C, eles tendem a ficar separados, por isso que a gente teve essa separação entre duas fases. O componente A, ele ficou aqui em B e ficou também na fase onde tem C, né? Majoritariamente. Então, o componente A ele vai ser comum entre as duas fases. Mas aí as timelines, elas mostram para a gente onde o componente A ele tende a ficar mais. Ele tende a ficar em maior quantidade em comparação com a outra fase. Então, perceba que a timeline ela mostra que nessa região aqui, nessa fase alfa, a gente vai ter mais componente A, certo? Ó, aqui também, né? E aqui também, em comparação com essa outra fase aqui, que é a nossa fase beta. Então, o componente A, apesar de ser comum nas duas fases, ele possui uma afinidade melhor com o componente B, que está presente aí majoritariamente junto com o componente A na fase alfa. Então, A ele tem uma melhor afinidade com B do que com C, certo? Então, a gente pode concluir isso aí. Então, quais são as conclusões que a gente teve aqui a partir desse diagrama? Que, primeiro, o diagrama ele tem um par parcialmente miscível, ou seja, é um diagrama que a gente diz do tipo 1, é um diagrama do tipo 1, tem um par parcialmente miscível. Esse par é composto por os componentes B e C. E a gente viu também que, através das timelines, que A, apesar de ser comum nas duas fases, tende a estar na fase onde há mais componente B, ou seja, ele tem uma afinidade maior com o componente B, certo? Vamos aqui para o exemplo 2 agora. Esse exemplo 2 é bem parecido com o que a gente viu anteriormente, mas a diferença aqui é que não vai ter, aqui nos pontos de solubilidade, não vai ter aquela distância que a gente tinha entre o ponto de solubilidade e o 100% do componente, né? Por exemplo, o componente B tem 100% aqui, né? Não tinha uma distânciazinha, né, no outro diagrama. Aqui a gente já não tem. Isso quer dizer que nesse par aqui, a gente vai ter, que nesse diagrama aqui, a gente vai ter um par que é totalmente imissível. Por quê? Porque se a gente goteja B em C e C em B, a gente vai perceber que em uma gota só já vai formar uma segunda fase. Isso quer dizer que B e C são totalmente imissíveis. Eles são totalmente imissíveis. Eles não se misturam, certo? Então, outra coisa que a gente pode ver, né, é a mesma coisa aqui que a gente viu no outro. A é comum nas duas fases, mas ele tem uma preferência aí pela fase onde tem o componente B, certo? Onde tem mais o componente B, como a gente vê aqui na inclinação das timelines, ok? Então, um terceiro diagrama, na verdade, né, que a gente pode analisar é esse aqui. Então, analisando ele aqui com a nossa estratégia lá que a gente montou, a gente percebe que a gente vai ter aqui uma região monofásica, outra região monofásica aqui, e aqui uma região majoritária, né, que é a região bifásica. Por que essa aqui é a bifásica? Porque a gente está vendo timelines ligando um ponto
a outro dentro dessa região. Então, essa aqui vai ser a bifásica, certo? E as demais, que está aqui nas extremidades, vão ser as zonas monofásicas, as regiões monofásicas. Então, observe que nesse diagrama aqui, a gente vai ter 4 pontos de miscibilidade, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Olha aqui as distâncias, ó. Essas distâncias nos dizem que a gente tem uma miscibilidade parcial e não total, ok? Miscibilidade parcial. Agora a gente vai ver quais são esses pares aí. Como a gente tem 4 pontos, ó, se a gente for analisar aqui as composições, a gente vai ver aqui no ponto 1, ó, tem 0 de componente C, né? Se a gente for ver aqui a composição de A vai dar 15% e o restante é de B, então 85%, né? Aqui no 2, a gente vai ter 0% de componente A, assim como no 4, né? 0% de componente A. E aqui no 3, assim como no 1, a gente vai ter 0% de componente C. Ok? Então, percebam que a miscibilidade parcial, ó, ela ocorre em relação a A e a B, no ponto 1. No ponto 2, a B e a C. No ponto 3, a A e a B de novo. E no ponto 4, a B e a C. Ou seja, isso quer dizer que a gente tem 2 pares parcialmente miscíveis, que são A e B e C, certo? Então, a gente tem 2 pares aqui. A e B são parcialmente miscíveis e B e C são parcialmente miscíveis. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 pares. A gente chama de diagrama do tipo 2. Bom, então analisando aqui as timelines, ó, vamos fazer que nem a gente fez lá nos outros diagramas, ó. Separar aqui entre fase alfa e fase beta, né? São 3 timelines, então a gente teria aqui 3 balões de separação. Então, ó, nessa primeira aqui, ó, a gente observa que a gente só vai ter o componente A e o componente B, né? Quando a gente interpola aqui, ó, componente C nessa linha aqui, vai ser 0%. Então, na fase alfa, que é a amarela, vai ter só A e B. E na fase azul, né, nessa linha aqui, a gente tem 0% de B. Então, a gente vai ter A e C, aqui majoritariamente na fase beta, ok? Então, na fase alfa, majoritariamente componentes A e B, e na fase beta, majoritariamente componentes A e C. Isso quer dizer que A ele é comum nas duas fases, certo? Mas aí o A ele vai ter uma afinidade maior por B ou por C? Vendo aqui no diagrama, ó, a gente observa que a timeline ela tem uma inclinação aqui maior, ó, né? Quando a gente for ver aqui as composições, a gente vai ver que ela tem uma inclinação aí maior para a fase beta, ou seja, a fase onde tem mais componente C. Então, nesse diagrama aqui, nesse caso aqui, A vai ter uma afinidade maior com o componente C. Ele vai tender a estar com mais quantidade, né? Na fase onde há mais C, certo? Na fase onde está mais presente o componente C. Então, as conclusões que a gente tem aqui sobre esse diagrama é que a gente tem 2 pares parcialmente miscíveis, ou seja, é um diagrama do tipo 2, né? A gente vai ter, dentro desses pares aí, B e C, e B e A, são aí os nossos pares parcialmente miscíveis. E a gente tem também que o A ele vai ser comum entre as duas fases, mas ele vai ter aí uma afinidade maior com o componente C, como é explicado aí pelo comportamento das nossas timelines, ok?
Então, gente, eu deixei aqui um exercíciozinho para vocês. Eu vou ler aqui, ó. Após uma série de análises experimentais entre os componentes líquidos L1, L2 e L3, foi obtido o diagrama mostrado a seguir. De acordo com o comportamento obtido, responda. Letra A. O que se pode afirmar acerca das fases no diagrama? Letra B. O que se pode afirmar acerca da miscibilidade dos componentes? E letra C. O que podemos interpretar com base nas linhas de amarração, ou seja, com base nas tie lines obtidas? Certo? Então é um exercício bem legal de se fazer e eu vou tentar deixar as respostas aqui na descrição, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, espero que eu tenha ajudado. Se inscreve no canal se puder, dá um like se gostou e até mais.